laser light plane technology to capture the blobs. In our prototype, different gestures display a unique spectral signature. Thus, other objects can be distinguished from hand gestures. E, portanto, o que vocês veem aqui é que toques diferentes Now we correspondem provide a multiple espectrogramas examples diferentes. where São estas surface linhas interaction aqui. can benefit from our sonically enhanced touch. E, tanto quando eu tenho diferentes We can toques, simplify eu touch posso utilizar interfaces diferentes by comandos reducing or correspondentes a eliminating cada forma graphical de user tocar. interface elements and replace them with gestures. No- In this case, the user can clone Notem photographs que by pointing to desired photo O que and distingue knocking estes to dois accomplish toques the clone é o som action. que eles geram. Even application scenarios with a high number of actions can be addressed. In this case, the user can move, scale, and rotate with the conventional lexicon, and use sound gestures to slap to create groups, tap with the fingernail to explore groups, and punch to delete objects. Gesture intention can be detected by amplitude E não analysis. só. In this example, the stronger the gesture, the more scattered the objects become. Another common design issue pessoas in comuns também. interactive surfaces is content orientation. In this example, the users are organizing photographs, but they are required to orient the content manually. Eu posso utilizar e expandir a superfície de interação, como Our vocês vão ver a approach seguir. extends gestures towards the outside of the tabletop, allowing the users to knock on the casing and send the photos to the other side. Here we can see how the user knocks the side of the table to send information to the other side. Portanto, eu posso interagir com uma superfície de múltiplas maneiras, como vocês vão ver. Acoustic Há sensing bocado estávamos also a falar de provides a interfaces simple mechanism tangíveis for e vou-vos só detecting mostrar everyday rapidamente without como é que um recurring som to pode optical utilizar tracking. som para criar In this example, interfaces once the tangíveis. object hits the table, the photos are grouped and stored Estas within the physical associam o object. conteúdo Multiple ao objects som are que o supported objeto as faz long ao as bater na objects mesa. portray a different spectral signature. Once the object is placed on the table again, the corresponding photos are placed on the surface. E, finalmente, um pequeno exemplo de como criar uma Notem que isto é tudo passivo, não há nenhuma eletrónica aqui, é apenas o som que estes objetos geram que vai ser utilizado na interface. Portanto, é uma Furthermore, forma everyday baixo objects custo can be used outside de the touch interfaces panel. tangíveis. Here, we show how three simple objects have a different audible signature. Thus, we can identify objects using only their sound. We present a touch application that recognizes pen, fingers, and Not- tangible objects. By tapping inside each tangible, Como é the que eu user distingo, changes the pen color. mais uma vez, o Drawing som? only takes place once the pen is recognized and is distinguished from fingers through spectral signature. Não há instrumentação nas canetas, não há position of the instrumentação nos objects does not objetos. É tudo affect com base no recognition. som que cada um destes objetos faz e que nós tentamos com o microfone colocar Finally, aqui. finger or whole hand gestures Mesma can coisa com as easily mãos. be done. Portanto, aquilo que eu vos queria dizer é o seguinte. Vocês têm imensas oportunidades à vossa frente ao estarem a frequentar aqui a licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores. Há uma das pessoas que eu mais admiro neste ramo, chamada Alan Kay. Vocês podem fazer o Google dele para perceber quais foram as contribuições dele, mas ele é grandemente responsável por Alan Kay, KY. Ele foi responsável pelo desenvolvimento das modernas interfaces desktop que tanto o Bill Gates como o Steve Jobs copiaram. E o Alan Kay diz uma coisa que me calou muito fundo há muitos anos, que é a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Vocês, quando decidiram vir para o técnico, na minha opinião, deram um grande passo no sentido de inventarem o vosso futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.
E agora passo a palavra ao professor Alfredo Ferreira, que vos vais falar sobre computação gráfica. Ora bem, bom dia a todos. Não vos cumprimentei quando entrei, lamento ter chegado um pouco atrasado. Sou Alfredo Ferreira, vou ser provavelmente o vosso docente em computação gráfica daqui a 2 anos. Cruzar-nos-emos antes em IPM, eventualmente, e aqui pela Lake. Fica aqui o meu mail para quem achar interessante falar comigo sobre o que falámos aqui ou sobre o que quiserem relacionado com computação gráfica, relacionado com toda a área de computação gráfica e multimédia. Temos sempre muito gosto em ouvir as ideias dos alunos, mesmo os alunos mais júniores, alunos de primeiro e segundo ano, às vezes trazem ideias frescas, gostam de falar connosco. Todos de vocês, ou não diria todos, mas muitos de vocês, já jogam com os jogos mais recentes, sabem o que é que são os GPUs, percebem, e às vezes vêm com questões que mesmo para nós são desafiantes. Os últimos lançamentos da NVIDIA, querem comprar a placa gráfica mais potente, estão ali indecisos. Venham falar connosco se tiverem essa curiosidade, teremos sempre hipótese de vos tentar. Não vos vamos dizer qual compramos, qual vão comprar, não vamos de certeza, não fazemos isso, mas tentaremos sempre explicar-vos como é que as coisas acontecem, porquê, e perceberem o que é que vos pode ajudar na decisão nessas e noutras. Mas na realidade estou aqui para falar de computação gráfica, uma das áreas de computação gráfica e multimédia, e eu obviamente não posso deixar de começar por dizer ou tentar formalizar o que é computação gráfica. Os 2 autores de referência da área definiram em 2 frases o que é computação gráfica. São definições extremamente formais. Eu diria que computação gráfica é muito mais do que o uso de computadores para criação e manipulação de imagens, se bem que no limite é isto, num limite mínimo será isto. Mas é verdade, sim, que a computação gráfica preocupa-se com todos os aspectos da produção de imagens usando computadores. Porque, no limite, mesmo aquele jogo mais evoluído que vocês têm, o último que compraram, que até tiveram que trocar de placa gráfica de computador para jogar, não é mais do que isto. Processamento de imagens. Portanto, é pegar em dados e transformá-los em algo que vocês podem ver, por enquanto, num ecrã 2D, ou mesmo que tenham uns óculos 3D, mas, por enquanto, tudo são imagens bidimensionais. Ora, para isso acontecer, há 3 áreas fundamentais em computação gráfica. A área da modelação, a área da renderização e a área da animação. E é sobre estas áreas que nós também falamos na licenciatura. Ora, começando pela primeira, a modelação trata da especificação, muitas vezes matemática, ou através de estruturas de dados, dos objetos gráficos que vão constituir aquilo que nós chamamos as cenas. Quando vocês estão no vosso mundo, no jogo em que costumam jogar, estão, na realidade, a navegar numa cena. Estes são os termos corretos que se usam em computação gráfica. E, no fundo, essas cenas que vocês têm, ou que veem no vídeo de animação que vocês gostam, essas cenas não são mais que dados que têm que ser armazenados, de alguma forma, num computador, que têm que ser, de alguma forma, criados, modelados, alterados e interpretados. E tudo isso é feito pela área da modelação. E vocês vão aprender um pouco sobre isso em computação gráfica, e quem ficar para o mestrado irá, obviamente, aprofundar esses conhecimentos. Depois temos a área da renderização. A renderização preocupa-se com o outro passo seguinte, aquele que é realmente visível, que é transformar essa informação que está guardada, esses dados, essa cena composta por um conjunto de objetos, e representá-los num ecrã, num projetor, num filme, onde quer que seja, com os dispositivos que temos. Portanto, esta sim é a parte que foca a criação de imagens a partir de modelos. E esta é outra das partes muito importantes que vocês vão estudar profundamente em computação gráfica, vão perceber como é que funciona cada um dos passos que vos permite passar de um conjunto de dados, um conjunto de pontos no espaço, que estão ligados de alguma forma, de acordo com uma topologia,
e chegarem a imagens com um efeito brutal no fim. E vocês vão aprender a fazer isto. Ou pelo menos vão aprender como se faz isto, como é que isto acontece, o que é que está por trás da magia. E isto é realmente a renderização. Depois, obviamente, existe, com a renderização, nós conseguimos ter várias técnicas e produzir imagens de várias qualidades conforme o que nós queremos. Podemos misturar imagens em que claramente se percebe que isto é uma imagem sintética, não é, gerada por um computador, ou não. Queremos produzir imagens chamadas fotorrealistas, em que nós, utilizando determinados algoritmos, como o ray tracing e a rugosidade, dos quais vocês vão ouvir falar em computação gráfica, se conseguem produzir imagens que numa primeira análise poderiam-se dizer que são imagens capturadas através de fotografia do mundo real. Obviamente, sabendo agora como criar as imagens, sejam fotorrealistas ou não, vamos querer o próximo passo, que é animar essas imagens. Nós vamos falar em CG um pouco sobre animação. Há muito para falar sobre animação. Vocês vão aprender os básicos. E os básicos, podemos dizer aqui em 2 minutos, é gerar imagens. Em vez de gerar uma imagem, eu gero 25, 30, 60, 100 imagens por segundo, passo essas imagens a uma velocidade suficiente, por exemplo, as tais 100 vezes por segundo, e o que o observador vai ver não é uma sequência de 100 imagens por segundo, vai ver um filme fluido, vai ver uma animação. A animação é muito mais do que isto, mas basicamente será isto. Anima-se em computação gráfica recorrendo a uma sequência de imagens estáticas. Daí ter dito há pouco que o que o vosso jogo favorito faz, o que o vosso filme de animação favorito faz, o que o vosso filme que vocês veem e que tem efeitos especiais, hoje em dia quase todos os filmes têm efeitos especiais, fazem, é exatamente isso. Se tem CGI, se tem computação gráfica, são imagens que são geradas e que depois são mostradas numa sequência que vos faz mostrar a animação. Daí haver autores que limitam a definição de computação gráfica a geração de imagens, utilizando computadores. Portanto, a animação é realmente aquilo que dá vida, mas não é o coração da computação gráfica. A computação gráfica tem muito mais. A animação é depois apenas fazer a sequência e fazê-la de maneiras realistas. Claro que a computação gráfica não são só estas 3 áreas. Há mais coisas. Podemos falar da interação humano-computador, que já estiveram aqui a ouvir o professor Joaquim Jorge falar há pouco. Podemos falar da realidade virtual. Podemos falar da realidade aumentada. Podemos falar da visualização. Há mais um conjunto de áreas. Eu podia ficar aqui mais 10 minutos a enumerar áreas da computação gráfica, com as quais vocês eventualmente tropeçam no dia-a-dia, sem sequer se aperceberem que o que está ali por trás é a computação gráfica. E onde é que podemos então aplicar todas estas áreas da computação gráfica? Podemos aplicar nos videojogos, para fazer efeitos visuais nos filmes, são mais ou menos óbvias, nos filmes de animação, obviamente. Mas também podemos usar em CAD, podemos usar na criação de imagens médicas, especialmente na visualização das imagens médicas, cada vez mais, isto é feito recorrendo a aplicações de computação gráfica, e na visualização de informação. Cada vez vocês já ouviram falar do termo Big Data, há imensa informação, esta informação tem que ser vista, e enquanto há um tempo atrás arranjavam-se uns gráficos em Excel e a coisa